Pessoal, muito boa tarde. Prezados amigos do Farol de Ismael, boa tarde a todos, obrigado por estarmos juntos. Vamos dar início mais uma tarde de sábado de atividades do Farol, contando com os nossos amigos espirituais e com as nossas vibrações. Juntos nós somamos, nos unimos, nos fortalecemos, vibramos muito e teremos o nosso passe. Muitas vezes em preleções nós nos lembramos de certos aspectos e muitas vezes no dia a dia nós nos esquecemos. Nem sempre nós os retemos nas nossas memórias, na cotidianeidade durante a semana, e nós vamos nos esforçar para isso. Por isso a doutrina sempre nos recomenda a permanência de procurarmos sempre estar lendo um livro dos inúmeros que a doutrina possui, o que nos ajuda nas nossas reflexões. Aqui nós vamos passar determinadas informações, não é palestra, é preparação para o passe, são apenas informações que nós passamos e que podem nos ajudar. O passe que nós recebemos nos auxilia e nós, falando de recordação, podemos igualmente no dia a dia auxiliarmos os que conosco cruzam o caminho. Não que nós vamos aplicar passe, mas nós podemos estar sempre em vibrações, seja nas repartições, nos locais públicos onde estejamos, nas filas, no supermercado, onde ou seja, o nosso pensamento pode estar sempre envolvendo vibratoriamente alguém, como se estivesse aplicando o passe, ajudando a pessoa. As nossas palavras podem conter, carrear consigo energias. Se transmite energia pela palavra. Tinha um preto velho que curava com a palavra, porque nunca ele disse uma palavra desavisada, nunca disse um palavrão, utilizava a palavra com carinho, e a gente poderia chegar a isso, quem sabe, através dos nossos gestos mais suaves, transmissores de energias. Não vai chegar na fila e ficar dando passe em alguém, mas no silêncio do nosso coração, as nossas vibrações. Isso é possível, ajudamos as pessoas. As nossas informações muitas vezes são de cunho, às vezes até repetitivo, porque existem certos aspectos que precisam ser realçados e também existe a nossa inabilidade em originalidade. Muitas vezes a gente tem um universo de conhecimento nem sempre tão extensivo e tão amplo, mas é muito importante a reunião, a atenção, a dedicação e, conforme sempre lembramos ou tentamos lembrar, a alegria. A alegria por podermos estar juntos, a alegria por podermos compartilhar de reflexões, por podermos nos associar à espiritualidade, às questões ligadas ao alto, nessa tarde saudosa, agradável, maravilhosa de sábado, esse mês de agosto. Muitos de nós recebemos mensagens, intuições, e dentro da doutrina existem muitas mensagens através de médiuns. E nós, como espíritas, sempre temos que ter determinadas cautelas, porque às vezes excessos de mensagens que precisam ser filtradas, analisadas, verificadas. Por exemplo, sobre a pandemia, houve inúmeras mensagens sobre período de transição, renovação, uma série de coisas que muitas vezes o médium está sendo utilizado sem uma precisão assim mais contundente,
Isso a gente deve filtrar. No dia a dia nós interagimos com as pessoas. E é preciso que nós nos lembremos se nós estamos induzindo ao bem ou se estamos contagiando, porque nós vamos responder por isso, pelo que fazemos. Não nos venhamos a supor que sejamos sem nenhuma importância, que sejamos demasiado simples. A nossa participação no coletivo influi, tem resultados. Nós influenciamos o ambiente, contagiando-o para melhor ou para pior. Para Deus não importa a quantidade de ação, importa a qualidade. E é imperioso que os espíritas nós reflitamos sobre isso. Vamos fazer uma pausa, num parênteses, para falar de nós. A gente fala dos aspectos da doutrina de nós. A gente pode renovar as nossas energias de vibração através da palavra, repetindo. Muitas vezes a gente diz, eu estou cansado, as coisas estão difíceis. Se nós mudarmos e falar, não está difícil não, eu não estou cansado, eu estou disposto, eu estou ativo, eu estou confiante, a gente muda as vibrações, as energias. A gente sai da tristeza, sai dessa melancolia que está graçando muitas vezes em todas as partes, em muitos lugares. Então, através da renovação das nossas disposições íntimas, nós renovamos as nossas células, renovamos o nosso padrão vibratório. E puxa vida, semana que vem, segunda-feira, começa tudo de novo. É uma coisa. Que maravilha, segunda-feira, começar uma nova semana. Graças a Deus, que bom, quanta coisa eu posso fazer. Renova as suas disposições. Acorda pela manhã, às vezes pensando, mais um dia é uma coisa. Que maravilha, mais um dia, meu Deus. É diferente. O cérebro não analisa se nós estamos ficcionando, estamos tentando fazer uma frase de efeito. Ele vai repercutir nas nossas células físicas e vai mudar o nosso padrão. Isso é nós mudando as nossas vibrações. Voltemos à doutrina. A doutrina fala de uma série de princípios e quesitos, e um deles é o perdão. É algo que nós temos que trabalhar sempre, pensar sempre. Aliás, o perdão que nós endereçamos a alguém que porventura tenha feito algo para nós, esperemos que nós não tenhamos nada contra ninguém. Mas se eu tivermos esse perdão que nós endereçamos à pessoa, reverbera em contrapartida conosco, porque o perdão envolve a pessoa num halo vibratório de bem-estar que ela retribui inconscientemente e nos traz vibrações boas. E há uma lógica no perdão, porque Jesus já dizia, é necessário que haja escândalo. Talvez nós às vezes estamos submetidos, já falamos isso, submetidos e sujeitos a certas coisas desagradáveis que nos fazem, mas na verdade as pessoas que nos fazem são instrumentos. É nós que precisamos às vezes, ou temos na nossa trilha de vida determinadas circunstâncias e é necessário determinados instrumentos. O espírita tem que pensar assim. Se não fosse o indivíduo X que nos ofendesse ou fizesse alguma coisa para a gente, seria o indivíduo Y, porque nós é que estávamos talvez vinculados àquela necessidade. Daí aumenta uma necessidade do perdão. Nós aqui na Terra, doutrina, temos 2 cérebros, digamos assim, encarnados. O cérebro físico e o cérebro espiritual, que está no perispírito, paracérebro, porão da mente, onde se encontram as nossas questões profundas, recônditas do ser. Durante o dia prevalece o cérebro físico, que nós estamos usando agora. À noite prevalece o cérebro espiritual. Quando nós partimos, o cérebro físico se aniquila e o cérebro espiritual prevalece. Ambos possuem um arquivo de informações que ficam em si. E o cérebro físico, quando se desfaz, transfere para o cérebro espiritual
e fica ali amalgamado, detido, retido aquelas informações que vai moldar numa próxima existência a trajetória que nós iremos lá na frente trilhar. Então existe o cérebro que usamos aqui e o que usamos no astral. E o cérebro astralino molda a nossa futura encarnação. Voltemos a nós, falar de nós. Se a gente não falar de nós, a gente tem que lembrar os aspectos da doutrina e a nossa vida. Nós estamos vivendo, parece que às vezes, num clima de velório. Parece que existe uma tristeza agraçando, notícias e mais notícias, tristes, mortes, coisas, as pessoas desanimadas, realmente uma convivência de problemas, de desemprego, de carências, de dificuldade social para muitos. Mas não caiamos nessa de nos endereçarmos a uma condição abismal, né, abissal, porque é necessário uma reação. E essa reação, essa tristeza, nós a eliminamos verbalizando. De novo a palavra. A gente está feliz e as coisas vão se endireitar. O que eu puder fazer para ajudar determinadas pessoas, eu farei. A gente está bem, eu estou bem. Verbaliza isso. Se tiver com muita tristeza, muita depressão, muita angústia, muita amargura, lembra da paternidade divina? Lembra dos momentos bons que teve nessa existência? Recorda. Instantes felizes. Quando você lembra daqueles momentos felizes, aqueles momentos agradáveis, o nascimento de um filho, um casamento, uma festa, um aniversário, uma formatura, um passeio, uma ida à praia, um namoro, um casamento, enfim. Nós repercutimos sobre as células a atividade positiva, fazendo com que o negativo desapareça. O negativo nos leva para baixo. A gente precisa do impulso das células para vir à tona positivo. Voltemos à doutrina. Um dos aspectos da doutrina dos espíritos, dessa bênção que veio até nós, é a mediunidade. Aspectos da doutrina. O médium é um captador. Esse captador, que muitas vezes muitos acham e veem, né, que existe muito animismo, muitas mensagens que os médiuns trazem do mundo espiritual e que nem sempre é de fato de origem espiritual. Existe isso também, claro. Existe. E o médium filtra. Quer dizer, já há uma queda vibratória na informação. Mas a mediunidade é real, ela existe. Digamos que tivéssemos um aparelho que pudesse detectar sensações. A criança tem medo do escuro, né? Então tem um aparelho que detecta, ele está com medo. E o aparelho dizia, o medo é de tal coisa. Tem um indivíduo que está ansioso, o aparelho, ele está ansioso. Essa ansiedade é devido a essa situação. Ou ele está otimista, é devido a tal coisa, o aparelho detecta. A pessoa está apaixonada, está feliz da vida. O aparelho detecta aquela sensação pessoal. Médium é a mesma coisa. Se tivéssemos um aparelho que detectasse o que ele está sentindo, ele sente a aproximação de uma entidade espiritual e essa entidade se manifesta através dele. Essa manifestação pode ser positiva, negativa, enfermiça ou sadia, pode ser uma entidade lúcida, uma entidade aflita. Mas essa sensação que o médium sente dessa proximidade passa a informação, transmite essa experiência. Por isso que eis um aspecto importantíssimo da doutrina dos Espíritos. Facilita-se, permite-se que os Espíritos se comuniquem, que eles se expressem, que eles desabafem, que digam alguma coisa. Muitas vezes o Espírito precisa pura e simplesmente
exalar um gemido, um suspiro, uma lágrima, alguma coisa, porque as suas atribulações e dificuldades foram às vezes adquiridas no mundo material. E é no mundo material que ele tem que expressá-las para se aliviar. Fica muito difícil para os espíritos perturbados, enfermiços, encontrar equilíbrio na esfera extrafísica, porque ali está prevalecendo o íntimo totalmente. E não tem como, às vezes, se desfazer, se afastar daquela coisa que é marcante na pessoa. Diferente de quando estamos aqui na Terra, em que o nosso corpo é um disfarce, é uma espécie de escape que nós temos. E as nossas atenções se subdividem em muitas coisas. Então o espírito desencarnado precisa da utilização da mediunidade. A gente sempre vai lembrar como é que fazia quando não tinha mediunidade. Sempre existiu de uma forma ou de outra, até sem que se soubesse que havia mediunidade, havia comunicação espiritual, manifestação de uma forma ou de outra. E lembramos sempre que mesmo que não houvesse antes, existe o progresso. Antes se fazia sangria, não tinha cirurgia, antes não tinha vacina. Os recursos vão surgindo à medida que o tempo passa. E um dos recursos que a humanidade recebeu é o intercâmbio com o mundo espiritual, favorecendo aqueles que lá estão, ou quer dizer que aqui estão do outro lado da vida, nesse lado mesmo, no mundo espiritual, e nós. As duas humanidades, sociedade física e sociedade extrafísica, se ajudando mutuamente, porque é uma coisa só. É a mesma espécie. Carentes, necessitados. Quando nós vemos que nós vivemos sob leis, a gente vai entender o transcurso das situações. As coisas não dão salto e não mudam. Ah, mas o indivíduo reencarna, segundo a doutrina, e resgata o passado. É natural. Ele não resgata uma situação, porque ele está na mesma situação ainda. É isso que ocorre às vezes. Nós vivenciamos experiências terrenas, arquivamos em nosso íntimo perispiritual o efeito dessas experiências e elas ali permanecem. E nós as transportamos conosco até a próxima existência. Enquanto nós não as eliminamos, continuam conosco. O nosso íntimo é um arquivo imenso de ocorrências, de situações. Voltemos a nós. Está difícil. O emocional geralmente prevalece. Então é necessário que nós, que muitas vezes, cada dia estamos de um jeito. A mente é uma só, sempre. A gente sabe o que é, o que não é, o que pensa. Mas o lado emocional tem dia que se acorda triste, acorda aborrecido, acorda feliz, acorda contente. Está bem com a vida, não está bem com a vida. Prevalece o lado emocional. Então é necessário abordar os problemas com paz. Ter uma certa delicadeza para conosco mesmo. Aí entra aquilo que a gente tem que se sentir. Sentir os nossos 5 sentidos. Respirar. Quantos de nós ouvimos que tem que respirar e às vezes ouvimos durante uma preleção, durante uma palestra e esquecemos. Não fazemos naturalmente. Procurar relaxar os músculos. Procurar ficar mais suavemente posicionado. E além dos 5 sentidos que nós temos, a gente tem que lembrar que existe um 6º sentido, que é a nossa condição espiritual, parapsíquica. É preciso que desenvolvamos esse domínio das emoções. Às vezes não estamos bem e começamos mal o dia. Renovemos, refaçamos. Voltemos à reencarnação. A situação de uma vida é diferente da outra.
e a situação é a mesma, mas ela é diversa, a situação íntima. Mas a situação externa é diversa para nós crescermos. Não existe castigo, não existe pagamento de dívida, existe crescimento, limpeza, aprendizado, higienização. Espíritas pecamos quando achamos que está pagando coisa de outra vida, não está pagando nada. Está limpando. É uma questão de visão, parece que é sofisma, não é sofisma, é real isso. São entendimentos que nós vamos adquirindo, que a espiritualidade vai nos trazendo. Não se trata de pagamento de dívida. É uma melhoria, é para melhor, é para aprender. Porque há um magnetismo que fica impregnado no perispírito, no corpo espiritual. A ação gera ali, a reação ali dentro mesmo. E tem os efeitos psicológicos e os efeitos materiais. Os efeitos psicológicos, os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas intenções, os nossos propósitos, as coisas que pensamos e fazemos, ficam registradas psicologicamente. E vão ter efeitos psicológicos. Estas mesmas situações vão angariar recursos para serem corrigidas. Nós próprios vamos inconscientemente, com aquilo que está em nós, buscarmos antídotos, situações que curem destas circunstâncias. Então, situações psicológicas reclamam corrigendas psicológicas. Como situações materiais vão reclamar corrigendas também materiais. Os excessos da matéria, os vícios excessivos, o suicídio, é um assunto material que cai sobre o perispírito e vai exigir corrigenda material. O perispírito vai ter as suas dificuldades na elaboração de uma próxima encarnação pelas lesões causadas. Ah, mas isso quer dizer que todos que porventura renascem com lesões ou assim, tiveram algum problema? Não necessariamente, nós não sabemos tudo. Há as disposições íntimas voluntárias. E nós podemos amanhã ou depois, num reencarne, termos uma vida, mesmo sem um suicídio ou o que seja, ter uma vida deficitária fisicamente. Porque pode vir à tona coisas lá de trás do passado, que está esquecido, de repente nós, traz isso para mim. Traz isso para a minha vida. E com isso você às vezes ajuda, auxilia, socorre, cresce. Reabilita-se para novas experiências. Porque, por mais que supostamente pareça doloroso a existência física, é rápida, é passageira. Passa muito breve. E para o espírito desencarnado, olhar a vida material é projetar ali um instante. Aqui a gente pensa, se eu pudesse escolher, eu queria ser rico, bonito, famoso, inteligente. Na condição espiritual, essas coisas diminuem de peso. Porque o efeito de uma dificuldade, muitas vezes, ela gera lucros maiores do que a facilidade. Não são todos que vão optar por escolher assim, porque nós não estamos nesse nível ainda. Mas muitos chegam a um determinado patamar. Quando não se transubstanciam em instrutores, em guias de humanidade, muitas vezes nas limitações, nas singelezas, para cuidar às vezes de um ambiente pequeno, tem ali a sua missão. E essa missão muitas vezes é desenvolvida de forma supostamente precária, mas que vibra no ambiente. Missão não é aquilo que a pessoa tem para fazer realizações sociais imensas e intensas. Às vezes a pessoa veio, conforme já se disse, que não é nós que lembramos isso, que a pessoa veio às vezes com a missão de cuidar de uma, duas pessoas.
e que de repente se projeta para um bem social. Um exemplo é a mãe de Chico Xavier. Tinha a missão de vir para cuidar do menino ali, ou ficar amparando, mesmo depois do mundo espiritual, e ele, o afeto que ela lhe deu, que impregnou na sua alma, veio para cuidar dele. E ele se projetou num bem social imenso. Então não é o tamanho da missão. A vida continua segundo a doutrina espírita. Nós sabemos disso. Sempre vamos lembrar. A continuidade estabelecida pela doutrina dos espíritos é a continuidade real. Todas as outras demais religiões, todas as outras demais filosofias estabelecem uma continuidade com interrupção. Interrupção de afetos. Interrupção de situações que ficam ininteligíveis. Se a pessoa desencarna com depressão, com medo, aflita, perturbada, se ela desencarna com ódio ou com muito amor, mas vamos falar dos aspectos negativos, como que ela vai corrigir isso se a vida não continua? Ela vai ficar dormindo? Os afetos se separam, já falamos isso, né? Devido à destinação diversificada. Chega o juízo, um tá bom, outro não tá. Destinos diferentes, nunca mais se vê. Pai, mãe, irmão, pessoas que se amam podem se separar pelo nível qualitativo das vibrações de cada um. A gente já lembrou isso muitas vezes. O pai é um santo, o filho é um pecador. Cada um vai para um destino. Não pode ser. Se existe a continuidade é consoante os princípios espíritas. A vida continua como é. Não tem como dar salto. O indivíduo está depressivo, tem que curar a depressão. Não curou a depressão em vida, desencarnou, continua depressivo. E vai deixar assim ad eterno, infinitamente. É preciso fazer alguma coisa. Quem que vai fazer alguma coisa? Quem que vai ajudar? Ou ele próprio a si mesmo, se renovando? Então a vida continua em ação, em atitude, em atividade, em pensamento, em amor, em decisão, em estudo. Ninguém vai ficar dormindo, nem vai ter um destino eterno, e ninguém vai ficar tocando harpa eternamente no céu, louvando. Deus não precisa disso. Então é necessário que a possibilidade de mudança, né? Isso existe. Nós trazemos conosco muita coisa que está retida. Traumas infantis, situações difíceis. A mãe que fala para o filho, o pai que fala para o filho, nós que falamos para o nosso filho, alguém que diz para alguém: menino, você não pode chorar. Homem não chora. Essa criança cresce sem saber, mas a gente fica às vezes com uma coisa e você tem aquilo retido na sua mente, inconscientemente, sem saber, porque você assimilou e não desassimilou, você engoliu. Eu não vou chorar porque eu preciso da minha mãe. Eu preciso do carinho dela, do carinho do meu pai, não posso chorar. E não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. A gente engole, a gente assimila e não desassimila. Por isso que é necessário várias existências. Por isso que é necessário conhecer-se a si mesmo. Por isso que é necessário nós refletirmos sobre nós nos analisarmos. Por que a gente faz certas coisas? Por que a gente tem certos medos, timidez, agressividade, impulsos impensados? Coisas que são originárias na nossa primeira infância. Nós não nos lembramos. Mas é tão real que existiu, existe e ainda está presente. E some-se a isso situações relacionadas a outra vida. Some-se a isso situações relacionadas ao período intermissivo, entre uma vida e outra, no mundo espiritual, que nós estamos vivos. A própria doença é uma desassimilação. Alguma coisa não está bem, a gente tem que soltar.
O Espiritismo nos lembra da nossa complexidade. Por isso a necessidade de estudo, a necessidade de reflexão. Passamos às vezes por provas ásperas. E está errado? Está certo? O que está acontecendo? O nosso mentor está pensando, o meu pupilo ali está passando por um momento difícil. Deixa eu ficar perto dele e ajudá-lo. Ajudá-lo! Como nós fomos ajudados nas questões relacionadas às nossas existências. Vai dar tudo certo? Deu tudo certo. O que deu errado? Você vai vendo, na retrospectiva, a gente chega à conclusão, parece que estava tudo certo. Parece que não tinha como ser diferente. A menos que muitas vezes nós nos dediquemos à revolta, a vitimismo, não incluamos a nossa participação de responsabilidade nas ocorrências e culpemos a Deus, o universo, as pessoas, a família, o pai, a mãe, o governo. Há ajuda sempre. Então o nosso mentor está ali, o meu pupilo está tendo dificuldade, eu estou ajudando. O Espiritismo, ao contrário do que se pensa por aí, não fala de morte, fala de vida. A vida que nós temos compartilhada com muitos que convivem conosco do mundo espiritual. Nós os identificaremos quando chegarmos. Nossa, você estava comigo todos os dias. Amigos, afetos e desafetos. Quando nós saímos de noite do nosso corpo em sono, contatos os mais variados com o mundo espiritual. Mesmo que nós estejamos ali no nosso quarto mesmo, ali sem ir muito longe, estamos na esfera extrafísica. E a esfera extrafísica é um mistério para nós ainda. Não conhecemos plenamente. Podemos estar aqui vendo coisas lá distante, podemos nos deslocar, ir a determinados locais, atender aos nossos desejos mais recônditos, às nossas vibrações, atender aqueles com os quais temos afeto ou desafeto, amizade ou inimizade, alegrias e felicidades construídas em outra existência, ou dilemas, danos, problemas. Nos vemos, nos reencontramos. Quando acordamos, é o cérebro físico que vai ficar valendo. Não sabemos, não nos lembramos. Os sonhos vêm de forma difusa, muito assim, flashes indescritíveis, que não tem fio da meada direito, porque é para ser assim mesmo. Para que nós tenhamos certos encontros até traumáticos e para resolver, e são resolvidos. Obsessões, desobsessões, acordos, desacordos, nascimentos, casamentos, empregos, experiências, uma série infinita de coisas da vida material são negociadas, negociadas entre aspas, não tem nada com dinheiro, negócio de conversação no mundo extrafísico. E nós não nos lembramos. Mas aquilo que não nos lembramos não significa que não está influenciando a gente. Ele está agindo. Ele está seguindo sob uma intuição, sob uma influência, sob uma percepção. É bom pensar. Às vezes a gente sabe que espíritos desencarnados muitas vezes nem sabem que estão desencarnados. Não tem essa percepção. E mesmo às vezes espíritas têm essa noção teórica, mas não introjetamos devidamente no nosso íntimo. E pode acontecer de chegar no mundo espiritual não perceber. Que não está, como se diz, intensificado no nosso conhecimento
a existência do mundo espiritual e a nossa sobrevivência. Quantas vezes a gente pensa em espírito? Quantas vezes nós pensamos no mundo espiritual essa semana? Quantas vezes nós nos lembramos que somos um espírito? Quantas vezes tentamos durante o sono ficar um pouco mais lúcido o quanto possível através de exercício, oração, prece, o que seja, para tentar sentir mais o mundo espiritual? É como cidadão, eu agora estou vendo o espírito. Eu estou vendo o espírito, eu estou vendo os meus parentes, eu estou vendo as pessoas que já se foram. Aí o doutrinador, com muita calma: meu amigo, você era espírita, você está vendo os espíritos porque você desencarnou. Você está falando através de um médium. Puxa vida! Então isso acontece também. Por isso que a gente fala a teoria e a prática. A gente tem a teoria, às vezes a prática não está bem introjetada, bem cicatrizada na gente. Por isso o estudo, a reflexão. Uma coisa não anula a outra. As habilidades, as necessidades do mundo material. Nós somos e vivemos na matéria e temos que dar atenção à matéria, concomitantemente atenção às coisas espirituais. A realidade espiritual é o que o Espiritismo nos manda. Voltemos a nós. Podemos desenvolver a nossa percepção e a nossa intuição. Nós podemos ser o sujeito e o objeto de estudo. Essa é uma das razões porque a ciência às vezes nega os fatos espíritas. Porque estudam as pessoas, tá certo? Vamos estudar os médiuns. Já foi feito vários estudos sobre a mediunidade, observando pessoas. Mas nós podemos nos observar, nós podemos desenvolver a nossa mediunidade por nós. Precisamos do centro, precisamos das aulas, precisamos, mas nós também podemos desenvolver a nossa capacitação, desenvolver a nossa percepção, a nossa intuição, estudarmos a nós mesmos e o que nós conseguimos com o contato com o extrafísico. O que é possível nós fazermos por nós estudarmos, nós desenvolvermos. Pesquisar a si mesmo. É isso que o Espiritismo manda. Não tem hierarquia, não tem posições. Somos todos espíritos. Os espíritos existem para todos. Segundo Kardec, segundo observações, óbvio, todos somos médiuns. Todos temos a capacitação receptiva, a capacitação energética, a telepatia. É questão de desenvolver, pensar no assunto, refletir sobre o assunto, estudar sobre o assunto. A doutrina nos ajuda. O espírito desencarnado, ele está no centro de uma realidade. Que realidade é essa? É o seu íntimo. Por isso que muitas vezes os espíritos não sabem que desencarnaram. Porque nós, se tirarmos a nossa parte objetiva e deixarmos a nossa parte subjetiva, é o que vai prevalecer, que vai ficar, o íntimo nosso, no mundo espiritual. E aqui, o que tem que é mais contundente? Como que nós definimos uma pessoa? Pelas características. Fulano é assim, é bondoso, é nervoso, é simpático, é dedicado, é generoso, é agressivo, é arrogante, é egoísta, é orgulhoso. Características do íntimo, porque somos cada um de um jeito. Não tem dois iguais. Essa condição íntima da personalidade, do caráter, as nossas preferências, os nossos propósitos, os nossos anseios, os nossos sonhos, os nossos ideais, é o nosso mundo íntimo, não é o externo. É a coisa, o que está no nosso íntimo. E isso que está no nosso íntimo é o sobrevivente. Por isso que o espírito sobrevivente padece muitas vezes por não ter noção de onde está direito, porque está vivenciando o que já vivencia aqui. Suprimiu-se uma parte, intensificou-se a atenção noutra, que é a sua parte interna.
desencarnado vive mais no íntimo, na intimidade, no cerne do ser, no espírito, na profundidade do que somos, que mal conhecemos. Aquilo que já existe aqui, né? A personalidade, a característica. Aí a gente fala, nossa, fulano saiu da Terra e muito provavelmente foi para as regiões superiores, porque era uma pessoa muito bondosa, muito isso, muito aquilo. Nós não sabemos. Não conhecemos o íntimo de ninguém. Mas há sim uma percepção válida pelo efeito das ações da pessoa. Ah, fulano foi para tal lugar. Não sabemos. A verdade é que irmos para as regiões umbralinas, as regiões trevosas ou as regiões de luz do astral superior, nós não vamos para lá, nós já estamos lá. Ninguém vai para o umbral se já não estiver nele, mentalmente, psiquicamente. Nós já estamos. Se os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas atitudes, o nosso dia a dia é marcado por conexões umbralinas, para onde a gente vai depois? E o que interessa para onde a gente vai depois, se esse momento é o que importa? Então, se esse momento é o que importa, voltamos à questão de que o Espiritismo não fala de morte, fala de vida. Cuidar da nossa existência. Melhorar as nossas condições, que é o lugar comum de todas as religiões, filosofias, de toda a vida, de todo o sistema. Tudo é para melhorar. Na teoria, então a prática fica a nosso critério. Para atingir a plenitude, não basta uma só vida. Repetindo, é muito difícil. A menos que tenha condição de se evoluir no astral. Evolui-se no astral. Mas as ocorrências astralinas são alicerçadas na afinidade. Junta-se os espíritos consoante as suas disposições similares. Então se forma regiões locais com espíritos afins, espíritos afins. O que é diferente aqui na Terra? Aqui é uma discrepância. Nós estamos rodeados das mais variadas vibrações elevadas, baixas, medianas, boas, más. Estamos na convivialidade de uma chuva de vibrações diversas. Isso é que vai nos auxiliar. Então é necessário que exista vida na Terra. Por isso Deus fez os mundos materiais. Senão os mundos seriam somente mundos extrafísicos. Ah, mas tem mundo material que não tem vida? Não sabemos. Não sabemos. Talvez existam regiões na Terra que não tem vida também. É deserto, não tem habitante humano, vamos falar assim. Talvez existam locais que sejam pouso transitórios para os espíritos. Não sabemos. A materialidade dos mundos traduz a materialidade do espírito, que precisa da matéria para se desenvolver, para ajudar no desenvolvimento dessa matéria, desses mundos materiais. Então aqui os contatos são variados, lá é afinidade. O tema prioritário da experiência humana, o lugar comum, o que é prioritário na experiência humana é a evolução da consciência. O crescimento consciencial, o aprimoramento do espírito é o que é principal. Voltemos a nós, vamos falar de nós nesse intervalo. Habituemo-nos à gratidão. Gratidão por estarmos aqui, a vida na Terra. Gratidão pelos inúmeros benefícios que nós tivemos, independentemente de quem o seja. Não há um só espírito que desencarne achando que foi esquecido totalmente, que nunca teve uma vantagem, uma vantagem no sentido de um benefício, de uma ajuda, de um amparo. As possibilidades de expansão da consciência, de evolução, todos têm. Nenhuma vida é dada fortuitamente, casualmente, sem destino, sem finalidade.
Até os materialistas deveriam entender assim, porque assim é o retrato da realidade. Até os ateus deveriam entender dessa forma, porque o exemplo demonstra que todas as existências são para o crescimento, para a evolução, para o aprimoramento do princípio consciencial que se encontra em cada um de nós e que atinge um ponto acima do que... Ah, mas é lógico, a vida você vai aprendendo e vai vivendo, aprendendo. Quando pegamos o prato pronto, a gente fala, ah, então tá certo. Mas e quando se elaborou tudo isso? Quando se calculou como deveria ser? Valorizarmos o hábito da gratidão. Imagine-se capaz. Afasta a timidez, que é um problema doentio. Valoriza o íntimo. Faz declarações saudáveis. A mente não vai entender se você está ficcionando. Eu sou capaz, eu estou saudável. Fala. Verbaliza. A evolução se faz através das várias experiências. Então voltemos à doutrina. Nós somos os atores de novelas diversas. Quando nós vemos as novelas que se sucedem umas às outras, cada personagem, cada um vive de um jeito. Nossa, esse personagem, esse ator na novela anterior, ele só levava vantagem, agora ele está levando desvantagem. Ah, na novela anterior, ou numa novela que eu vi, ele estava tudo certo, agora está dando tudo errado. São experiências. O ator, cada hora é um personagem, mas o ator, a pessoa é o mesmo, a mesma coisa nós. Somos personagens de várias existências, mas o ator, o espírito é o mesmo. Atravessando várias histórias, vários romances, várias situações, vários locais, várias épocas, para que aprendamos. O que se faz necessário é reinventarmos. Separarmos nós da própria situação. Não perder tempo com aquilo que nós não podemos mudar, com aquilo que não nos atinge plenamente, que não atinge socialmente. Assuntos às vezes corriqueiros. Gastar, às vezes, energias com questiúnculas, coisas singelas. Nós não vamos mudar o mundo. Valorizar as nossas questões íntimas. Quantas coisas nós sabemos e às vezes não sabemos que sabemos? Quantas são as nossas habilidades? Será possível que nós não temos virtudes? Nós as temos. E temos que pensar nelas. Quantas foram as ocorrências da nossa existência que nos saímos bem? Quantos de nós que estamos aí, estamos aqui, pessoas sabem uma série de coisas, sabe dirigir muito bem, sabe cozinhar, fazer bolo, fazer uma comida deliciosa, sabe costurar, outro sabe ter habilidade manual, fala inglês, e não está pensando nisso. Está dentro da pessoa uma série de qualidades que está esquecido. Você sabe fazer, mas você não está pensando nisso. Pensou agora que a gente falou, faz uma mão na cozinha extraordinária, habilidades. Assim somos nós, com capacitação para buscarmos o melhor. Deus quer o melhor de nós. Cada um faz o que pode. Cada um absorve a teoria como pode e joga na prática. Vive feliz. Por isso é valorizar-se. É lógico que a maior dor que nós temos é a fragilidade e os problemas dos nossos entes queridos. Então é isso aí que nos faz frágeis, que nos preocupa. O recurso da oração, da prece. A prece, Deus sabe o que nós precisamos. Por que pedir? Porque abrimos os campos vibratórios. Se a energia é contundente, se a vibração é contundente, abre-se as comportas do mundo espiritual através da prece, da oração. Atrai os espíritos.
alerta a mente de por quem nós estamos vibrando, aciona o seu mentor, os espíritos, seus amigos, mexe, a prece mexe, dá um terremoto magnético na situação. Começa no pensamento, pensando, vibrando. E se a gente puder fazer a nossa prece verbalizando, porque o pensamento é um cavalo solto que não tem freio e vai para certos lugares imprevisíveis. Verbalizando fica mais fácil. A grande missão do Evangelho é dedicar-se a outrem, dar a vida por alguém, ter uma dedicação. E aí a doutrina espírita vem e complementa. Fora da caridade não tem salvação. Não é salvação de ser salvo, não. Salvo do quê? Não tem sentido, seria isso. A fraternidade, a dedicação. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas vamos tomar cuidado para a gente não fazer errado e saber o que está fazendo. Porque às vezes a gente está fazendo e sabe o que está fazendo. Isso é pior. Não vamos agredir, mas fazer. Não sabe o que faz. A gente sabe o que está fazendo e está fazendo errado. Aí a gente é cínico diante de Deus, diante da vida. Ah, mas tem coisas que eu não sei. Tem limitação. Faça ao próximo aquilo que você quer que faça para si mesmo. Mas as pessoas limitadas não sabem o que é o melhor. Existe a precariedade. Isso é uma desculpa. Isso é justificável até. Mas quando se atinge um determinado patamar da evolução, já não dá para aceitar certas coisas. E aí vem a dor moral de lutar contra si, mas sem se agredir, sem excessiva culpa, sem se martirizar. Até lá, de forma íntima, sem martírio. Entendamos que aqui é uma situação, lá é pior. No mundo astral é pior. Mas também pode ser melhor. Pode ser melhor. Quando se diz lá, meu reino não é desse mundo, vamos entender. Nós não somos daqui. Se aqui não dá bom, lá está pior. Mas lá pode ser melhor. Se a gente fizer de alguma forma que aqui seja bom. Que não haja desespero, não haja tragédia, não haja excesso de raiva, de rancor, que haja um equilíbrio nos sentimentos, uma harmonia, um otimismo sadio, não um otimismo banal, alegria de viver. Há um mundo melhor. Vamos viver na alegria, no contentamento. Reservar, nós sabemos que a gente pode renovar células periodicamente. Vamos mantermos jovens na mente. Joga 20 anos menos. Pega a sua idade, joga 20 anos menos. Fala que você tem essa idade de 20 anos menos. Mas faz as coisas que fazia. Otimismo, esperança, confiança, determinação, sonho. A gente tem que crescer, mas não precisa ficar velho. É teoria. Cada um fazemos o que podemos. Fazer o possível. Colecionar alegria, colecionar piada, ser espirituoso, desenvolver amizade quando puder. Fazer o que puder. Alegria. Sempre alegria. No centro tem a água fluidificada. Sabe qual é a fórmula da água fluidificada? H2O. Sabe o que a vaca disse pro boi? Eu te amo. É uma brincadeira, mas a gente tem que ter piadas, tem que brincar, tem que colecionar, tem que ser espirituoso no dia a dia, passar alegria como puder, vibrar.
Gente, amanhã, Dia dos Pais. Queremos deixar os nossos parabéns aos pais, agradecer aos nossos pais, parabenizar os pais, todos e os do Farol em particular. Ele é um espelho. O menino, o filho, imita, a filha imita o pai. O acompanha. E o pai sempre é amoroso, muito embora muitas vezes sua manifestação não seja ostensiva. Aí tem aquele pai que fala: meu menino, a minha menina, como eu amo meu menino, a minha menina, né? Que beleza. Quantos anos tem seu menino? Pai com 90 anos, meu menino tem 70 anos. Ainda é um menino. O amor que se conserva. Já falamos da história da moça que entrou no altar porque foi casar-se na igreja, desconsiderou qualquer presença, entrou sozinha na igreja, sorrindo, contente. Chegou até o altar. As pessoas um pouco... Ela disse que entrou com o pai, que já tinha desencarnado. Fez questão de entrar com ele, em espírito. Manifestações de amor, sentimentos. Pai, eu não faço questão de ser tudo, eu só não quero e não vou ficar mudo para falar de amor para você. Nosso amigo lá, o Fábio Júnior, parece que foi bastante inspirado. Meus amigos, vamos às nossas vibrações, que nós estamos já no nosso horário. Vibrações de paz, de amor a todos. Breve estaremos no Farol. Breve estaremos juntos. As vibrações para Dario Aparecido Silva Barbosa, está no Hospital São José, hein? Vibrações. Espiritualidade envolvendo, né? Envolvamos todos os nomes solicitados pelos nossos irmãos aí, frequentemente. Sejam desencarnados ou encarnados, como estejam, cada um lembra e pensa no nome envolto em vibrações de amor e paz. Vibrações por todos, pela paz, pelo Brasil, pelas crianças, pelos idosos. Sentimentos de paz. Dá-nos a todos serenidade, Senhor, para que possamos vivenciar e sermos sempre corações em vibração de amor por esse mundo, pelas pessoas, nossos irmãos, pelos que sofrem, pelos que padecem, pelos necessitados. Para os nossos pais, a lembrança, pai, mãe, nossos avós, nossos netos. Pedimos licença para vibrarmos aqui para o João Vitor de Paula Correia, lá em Ribeirão Preto, para sua saúde, seu fortalecimento fisiológico. Para o Rodinei, seu pai, pai do João Vitor, e seu Sidney, pai do Rodinei. Vibrarmos por todos os demais nomes. Muita paz a todos. Obrigado a todos. Permaneçamos com a paz no coração. Tenhamos um bom final de semana, um ótimo Dia dos Pais. Uma semana com um transcurso de alegria, recriação constante, esperança e muito amor. Paz em cada lar, em cada coração.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Vós sois o reino, o poder e glória para sempre, graças a Deus. Muito obrigado, gente. Paz para todos nós. Bênçãos do alto. Paz em cada lar. Luz, um arco-íris descendo, iluminando toda a casa. Saúde e harmonia. Graças a Deus.